Fala galera gremista, aqui é Wagner Romero, falando de Grêmio nada mais. O assunto do vídeo de hoje, óbvio, a não ida do nosso técnico Renato Portaluppi para o jogo de hoje à noite contra o São Luís de Juí, valendo pela Recopa Gaúcha. E aí é o segundo jogo já nessa temporada que o Renato decide não ir, manda o auxiliar, manda um time alternativo, mas manda o auxiliar junto. E ele fica aqui em Porto Alegre com o pretexto de estar treinando a equipe titular. E eu trouxe aqui na thumb, né, porque alguns dos argumentos dos defensores dessa atitude tem a parte, ele vai ficar treinando, não sei o que e tal. A gente não vê essa evolução no treinamento, né, nos jogos, aliás. E muita gente diz, o Renato já ganhou muito, pode escolher os jogos para ir, não sei o que, porque tem gente que fala isso. E aí eu trouxe três treinadorzinhos aí que têm um certo sucesso no mundo, né? O Guardiola, o Jürgen Klopp e o Carlo Ancelotti, né? O Guardiola treinador do City, Klopp do Liverpool e o Guardiola do Real Madrid. E eu trouxe aí jogos, a amostragem bem pequenininha de alguns jogos, principalmente das Copas, óbvio, né? Contra equipes muito pequenas, que esses times jogaram, né? Lembrando que é sorteio, na Inglaterra tem duas Copas, tem a Copa da Liga e a FA Cup. Uma das Copas só joga as equipes de primeira e segunda divisão, se eu não me engano, e a FA Cup é aberta para todas as divisões do país, né? Então a gente vai ver aqui se esses treinadores foram nesses jogos, lembrando que eu tive que, em alguns dos casos, eu tive que ir há 2, 3 anos atrás, porque os sorteios ali desses clubes acabavam colocando jogos em casa, ou jogos contra adversários mais fortes, e que obviamente o treinador vai estar junto ali nesses jogos mais pesados. E quando joga em casa, obviamente. Então a gente vai começar aqui com um jogo pela FA Cup do famoso Peterborough United. Conhece o Peterborough United? Então, o Peterborough United recebeu o City e venceu e foi derrotado, né, pelo City por 2-0 pela FA Cup, e o Peterborough é um time da terceira divisão na Inglaterra. Terceira divisão na Inglaterra. Ali tem profissionais, mas tem gente que não tem só um emprego não, tá? E olha quem tá ali. Quem é que foi pro jogo? Pep Guardiola estava lá no jogo. Então tá bom, né? E o Pep Guardiola já ganhou uma coisinha também na carreira. E aí depois a gente vai para um jogo ainda de uma divisão mais inferior ainda. O City enfrentou o Swindon Town também pela FA Cup. O Swindon Town é da quarta divisão na Inglaterra. O City venceu por 4-1. E olha quem tá lá no banco. Pep Guardiola, tava lá. Não mandou auxiliar não. E agora a gente vai pro Jürgen Klopp com o Liverpool. O Liverpool enfrentou o Preston North End. Tu conhece o Preston North End? Pois é, o Liverpool foi lá, venceu 2-0, jogo pela Copa da Liga Inglesa, e o Preston North End é um time da segunda divisão. E aí, não, segunda divisão, mas o Klopp estava lá. Depois disso, o Liverpool foi enfrentar o Lincoln City. Tu conhece o Lincoln City? Pois então, o Liverpool foi no estádio do Lincoln City e aplicou 7-2 também pela Copa da Liga Inglesa, e o Lincoln City é da terceira divisão da Inglaterra. Não está satisfeito ainda? Então tá bom. O mesmo Liverpool enfrentou o famosíssimo Milton Keynes Dons, o famoso MK Dons, que está na quarta divisão da Inglaterra. Aí também é uma divisão que tem profissionais, mas também tem caras que não tem só um emprego, não jogam só futebol. E o Liverpool foi lá, ganhou de 2-0, jogo também pela Copa da Liga Inglesa. E olha quem estava no banco lá do Liverpool jogando contra o time da quarta divisão, provavelmente num estádiozinho bem pequenininho, como todos esses que eu citei. Jürgen Klopp estava lá. E aí eu trouxe um exemplo recente do Real Madrid, do Carlo Ancelotti, que até estava cotado para ser treinador da seleção brasileira. O Real Madrid foi a Arandina enfrentar o Arandina. Tu conhece o Arandina? Já ouviu falar do Arandina? Eu não. O Arandina está na quarta divisão espanhola
que é a última divisão antes das divisões consideradas 100% amadoras, né? E aí é óbvio que os jogadores ganham para disputar essas divisões, mas vários desses jogadores, eles não têm também o futebol como único sustento, eles têm um outro emprego. E nessas divisões ainda mais de baixo, ali quinta, sexta, que já são divisões consideradas amadoras, os jogadores recebem para jogar, mas alguns pagam também para jogar. E o Real Madrid foi a Arandina, jogo pela Copa do Rei, venceu por 3-1, e olha quem estava no banco do Real contra o poderoso Arandina. O Carlo Ancelotti, eu não acredito. O Carlo Ancelotti foi para esse jogo? Foi para esse jogo. Então, a minha resposta à pergunta da Thumb está aí. Carlo Ancelotti, Pepe Guardiola e Jürgen Klopp, se treinassem o Grêmio, iriam a Ijuí? Iriam, porque eles são os treinadores desses clubes. Eles são os treinadores da equipe profissional desses clubes. Eles vão nos jogos, eles têm que estar, é obrigação de ir nos jogos. E não vem me dizer, a Inglaterra é pequenininha, tudo perto, a Espanha é pequenininha, tudo perto. Espera aí, gente. Nós estamos no Rio Grande do Sul do tamanho da Rússia, por acaso? Não é. É pequenininho também. E aí vem uma contradição também, Renato. Eu acho, aliás, que a Recopa Gaúcha como estadual não vale porra nenhuma, tá? Não vale merda nenhuma. Ganhar, perder a Recopa, ó, dá no mesmo. Só que na hora de contar como título, se gabar em entrevista, o Renato conta a Recopa. Então por que ele não vai lá disputar a Recopa? Me diz aí que outro treinador no Brasil tem esse privilégio, digamos assim, de receber um baita de um salário e escolher quais jogos ele deve ou não viajar com a equipe que ele é treinador. Wagner Romero, falando de Grêmio e nada mais. Feito.